vocês podem perceber, tá, que os valores eles variam muito rápido. Deixa eu colocar aqui de novo. Então, ó, qualquer movimento meu, tá, há uma variação do valor toda vez que ele faz a leitura. Existe uma técnica que a gente utiliza muito dentro dos sistemas embarcados, que é a questão de filtros, tá? Os filtros, eles são muito utilizados, tá? No momento da utilização de sensores. E aqui, nós vamos utilizar um filtro muito simples. Existem diversos filtros, tá? As técnicas de filtragem, se você for principalmente para o lado da filtragem digital, são cálculos bastante complexos, então geralmente as pessoas, os desenvolvedores de sistemas embarcados fogem um pouco da relação de tratamento do sinal e utilizam algumas técnicas estatísticas, né? No caso aqui, nós vamos usar uma média aritmética, tá? Para fazer a leitura desse sinal e ter menos ruído. Existe outra técnica que também é muito utilizado, que é a média aritmética, tá? A média móvel, na verdade. Essa média móvel a gente não vai ver neste momento, tá? Mas caso vocês precisem fazer um filtro onde o sinal que vocês estejam lendo ele varie muito, tá? Você já sabe o que procurar. Falando disso, vamos pegar aqui, tá? O código que eu já fiz, tá? Com a média, tá? E eu vou explicar o código, tá? E depois eu vou mostrar para vocês qual foi a diferença de usar esse filtro de média e usar o sistema sem o sistema de filtragem. Então, relembrando alguns conceitos da aula de programação. Aqui no código eu coloquei o define, que eu estou definindo, tá, um nome com um valor. Então, quando a gente está utilizando lá o A0, tá, o A1, é a mesma coisa do que a gente está fazendo aqui. Eu estou falando que toda palavra chamada média, ela será substituída pelo valor 10. Quando eu defino a partir do define, eu estou criando uma constante, tá, que não será modificada no código. E aí eu coloquei que a minha média aqui será 10. Tá? Será a taxa que eu vou utilizar para fazer a média das minhas leituras. Isso quer dizer, eu vou fazer 10 leituras, tá, para tirar uma média e aí ter o valor do LDR lido. Tá? Eu coloquei um intervalo aqui também para que fique fácil. Geralmente vocês vão ver muitos códigos e aí facilita muito você fazer essas constantes, colocar elas aqui, porque se você precisar trocar, você não precisa ir em todo o código, tá? E trocando o valor. Você só troca aqui e ele vai trocar automaticamente os valores referenciados. Criei novamente as variáveis, né? A variável que vai receber a leitura, a variável que vai receber a porta de leitura do AD, tá? E criei também uma variável chamada VI acumulador. Nós vamos ver mais para frente o porquê. No void setup, tá? Eu criei instanciei, na verdade, né, a porta serial com a taxa 9600. Um comentário importante aqui é que os pinos de entradas analógicas elas não precisam ser iniciadas. Já as digitais, a gente vai precisar utilizar aquele comando pinmode, tá? O nome do pino e se ele é saída ou entrada. Já na questão do pino analógico, não precisa, porque internamente o próprio código do Arduino já transforma ele num pino de entrada, tá? E de forma analógica. Vamos para nossa função loop, a nossa função que ficará rodando continuamente. A primeira coisa que eu faço para que eu garanta, tá, que os valores iniciais sejam zero, eu preciso falar isso no meu código. Então a arte de se fazer algoritmos é fazer o passo a passo. Tá? Tudo aquilo que você quer que realmente aconteça,
Você precisa escrever. Eu criei também aqui o fluxograma utilizando essa função, tá, de média, tá, usando esse filtro. Então, voltando aqui no código, vou deixar aqui do lado para a gente ir acompanhando. Tá? Na criação, para fazer a leitura do pino, o que eu faço? Eu crio, lembram lá da estrutura de controle? Utilizando o for, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai fazer a leitura de 10 amostras. Então, a estrutura do for, como a gente viu na aula de programação, o int, né, inicializamos uma variável, tá? Depois, nós fazemos essa variável, ela correr até a média, tá? Nesse caso, ele vai do valor de 0 a 9, isso que dá 10 valores, tá? E vamos incrementar esse valor. Depois de feito isso, dentro do nosso for, dentro da nossa estrutura de controle, de repetição, nós vamos fazer a leitura do pino, como a gente tinha feito anteriormente, só que jogando para dentro de um acumulador. Esse acumulador vai ser o responsável por pegar essa leitura, tá? E adicionar um outro valor que vai acumular os valores lidos. Então, o que ele está fazendo? Ele está pegando a leitura do AD, está somando com o valor do VI-LDR. Na primeira passada, vamos lá, 0. Fez a primeira leitura, vamos supor que fez a leitura de 100. 100 mais 0, porque eu inicializei o VI-LDR aqui em 0, é igual a 100. Né? Então 100 mais 0 é igual a 100. Espero 10 milissegundos, né, que foi o intervalo que eu coloquei, e volto no for de novo. É feito outra leitura. É lido mais 100. Então, 100 mais o valor anterior que foi jogado dentro de VI-LDR foi 100. Então fica 100 mais 100 é igual a 200. E assim sucessivamente. E ele vai fazer isso até que o valor seja lido 10 vezes. Depois de feito a leitura 10 vezes, tá, nós pegamos o valor do VI-LDR somado e dividimos pela quantidade de leituras, que nos dá a nossa média aritmética. Então, a gente pode ver isso aqui também, ó, no nosso algoritmo, no nosso fluxograma, onde eu faço a leitura do LDR, eu acumulo a leitura, espero um tempo e questiono, efetuou a leitura 10 vezes? Se não, ele volta para o loop. E ele fica neste loop até que o valor da leitura tenha dado 10 vezes. Sendo assim, ele calcula a média, como é feito aqui, tá? E posteriormente escreve na serial o valor. Vamos testar o código e ver como que vai ficar essa leitura? Vamos lá. Eu vou mandar o código para o Arduino. Então, vou mandar aqui já. Vocês vão ver, tá? Que vai piscar os meus LEDzinhos ali, vai receber os dados, fazendo o upload, tá? Isso. Enviado. Vamos abrir a serial. Então tá lá. Vocês estão vendo que o valor ele não está variando tanto. Então ele está ali em 34 e 35. Por quê? Porque ele está fazendo um filtro. Ele não está tendo toda aquela variação que teve no código passado. Então, se eu colocar o dedo, o valor, tá, ele tende a variar menos, ok? Eu fiz uma das formas de você verificar, identificar a diferença, tá, da utilização do filtro e sem o filtro. Eu fiz uma leitura, eu fiz um outro código, tá, que fez 300 leituras. E essas 300 leituras, uma hora eu coloquei o dedo, outra hora eu tirei. Outra hora eu coloquei, outra hora eu tirei. Peguei esses dados aqui, tá, que estão sendo jogados na serial, e joguei numa planilha. Deixa eu abrir a planilha para vocês verem. Essa planilha, então, o que acontece? Eu
Quando eu peguei essas 300 amostras, tá? Então tá aqui as 300 amostras. Vamos lá, vou colocar até o fim lá. Beleza, tá lá as 300 amostras. Show de bola. Vamos subir. E eu fiz as 300 amostras sem o filtro, tá? E com o filtro. O que a gente pode analisar aqui é que a leitura feita sem o filtro, tá? Então, imagine assim, o sistema estava lendo ali, enviando para serial, tá? Ele estava no 100, como vocês viram, tá? E eu, em um determinado momento, coloquei o dedo no LDR. Opa! Ele deu aquele pulo lá para o valor em média de 300, 400 e ficou variando ali, ó. Essa variação aqui é ruído, ok? E aí depois eu tirei o dedo, ele voltou, deu um pequeno pico aqui, tá? E depois eu coloquei o dedo de novo, tá? Voltou, teve um pouco de ruído. Esse ruído é a variação da leitura do LDR, tá? E aí esse gráfico é um gráfico sem o filtro. Agora vamos analisar o gráfico com filtro. Ó, vocês podem perceber que a variação dele foi muito menor. Então, deixa eu voltar aqui para a gente fazer essa comparação. Olha quanto de ruído a gente tem sem o filtro e agora com o filtro. Se fôssemos fazer um filtro de média móvel, por exemplo, esse ruído seria muito mais atenuado. Então, no LDR não há necessidade tão grande de se fazer esse filtro, por questão dele ser um componente lento de leitura, de taxa de resposta dele. Tá? Mas em diversas outras aplicações vão ser necessário fazer filtros para fazer a leitura, porque pode ser que sem o filtro, tá, o teu código entenda que algum sinal desse seja uma ativação, ou seja, um valor que você não quer ler. Imagine que você tem um pico aqui, que esse pico foi uma sujeira que entrou, tá? E o teu sistema identificou como um sinal que ele estava esperando. Então o filtro serve para isso.